Agora quero passar para o problema número 5. O problema da atmosfera exponencial. Outra vez, só vou fazer uma parte dele, tá? Vamos tentar obter de que maneira a pressão varia com a altura na nossa atmosfera. E nós vamos fazer isso, na verdade, mais de uma vez ao longo desse semestre. Essa aqui é só a primeira. Nós vamos pegar aqui o modelinho mais simples e vamos tornando esse modelinho um pouquinho mais complexo à medida que a gente vai avançando na nossa disciplina. Então a ideia é a seguinte: a gente pega uma camada de ar com uma certa espessura e estuda o equilíbrio dessa camada de ar. Você provavelmente fez isso no capítulo 5 da sua disciplina Física por Atividades. Exatamente isso que você fez. Então aqui está uma camada de ar na atmosfera de espessura dz. Tá bom, ΔZ, depois eu tomo o limite. dz, tá bom? A pressão, a base dessa camada está a uma altura z, o topo a uma altura z mais dz. O equilíbrio dessa camada implica em que as forças que agem sobre ela têm que somar zero. Se espantou com isso? Essas forças são o peso da camada, vertical para baixo, que eu vou chamar de mg, onde m é a massa dessa camada. Tem uma força provocada pela atmosfera acima dessa camada. Essa força aqui eu posso associar ao valor da pressão no topo da camada. Então tem uma força para baixo, que é dada pela pressão em Z mais dZ, vezes a área da camada. E tem uma força na base dessa camada, provocada pela atmosfera que está abaixo, que é P de Z vezes A. Aí estão as três forças agindo sobre essa camada, a soma delas deve dar zero, soma vetorial, né? Então eu posso escrever que P de Z mais dZ mais mg é igual, vezes A, né? É igual a P de Z vezes A. E, portanto, P de Z mais dZ menos P de Z é menos mg sobre A. Agora eu vou associar essa massa que eu escrevi ali às dimensões dessa camada. Essa camada tem uma área A e tem uma altura dz. Portanto, a massa dessa camada é a densidade do ar atmosférico, vamos chamá-la de ρ, a letra usualmente usada para densidade, vezes o volume, e esse volume é a área vezes dz. E, portanto, agora apareceu um dz, que legal, do lado direito, passo o dz para o lado esquerdo. O que você tem aqui é ΔP sobre ΔZ, no limite em que deltas vão a zero, você tem então que dP dz é menos A desapareceu, sobrou menos ρg. Então está o primeiro estágio, eu obtive a taxa de variação da pressão como função da densidade do ar atmosférico. O passo seguinte é tomar o ar atmosférico como um gás ideal. Essa aproximação é dramática ou não? Não, o ar atmosférico é suficientemente pouco denso para que a aproximação de gás ideal seja razoável. Eu vou usar a equação de estado dos gases ideais para relacionar a densidade com a pressão. E como é que vai ser isso? Aqui está a lei dos gases ideais. A densidade, por sua vez, é a massa por unidade de volume. E eu posso tomar a massa assim, é a quantidade de moléculas de ar multiplicada pela massa média de uma molécula de ar. Eu estou definindo algo que é a massa média de uma molécula de ar. Aliás, esse conceito já apareceu num outro exercício aí também, quando eu especifico qual é a composição do ar atmosférico e peço para você determinar qual é a massa molecular média no ar.
Então isso aqui vai ser, eu vou introduzir esse ρ, vai ser a massa molecular média vezes o número de partículas sobre V. E o número de partículas sobre V eu obtenho daqui diretamente, passo o V para o outro lado, passo o Kt para cá. Isso aqui fica M vezes P sobre Kt. Resultado, aqui está a chamada equação barométrica, né? A equação que relaciona a pressão, ou que relaciona a taxa de variação da pressão com a altitude com o valor local da pressão e da temperatura. Tá? O passo seguinte é integrar essa equação para uma situação na qual a temperatura seja constante. Aqui está a aproximação mais radical e menos confiável. De fato, a temperatura na atmosfera não é constante, ela depende da altura. Então, essa daqui é o passo que a gente vai substituir mais tarde. Até aqui, isso tudo é verdadeiro, contanto que a aproximação de gás ideal possa ser utilizada, o que é real, verdadeiro, no caso da atmosfera. Aqui, se eu tomo uma atmosfera suposta isotérmica, então T passa a ser uma constante, mg sobre Kt, portanto, é uma constante, não depende de Z. Então eu tenho uma equação diferencial trivial, equação diferencial que diz que uma certa função de Z tem derivada proporcional ao valor da função. Qual é a função que tem essa propriedade? É a exponencial. Daqui para frente você pode continuar sozinho.